foi esse ano 2013, o que será 2014. E eu acredito que o torcedor vai ter um ano bem diferente de 2013, porque conforme eu estava conversando aqui, né, nós estávamos trocando ideia, e o Guarani está reaprendendo e se reestruturando para poder voltar a ser grande, como a sua marca, o seu nome. Então a sua estrutura administrativa e financeira já vem sendo trabalhada de uma forma muito profissional hoje, assim como o futebol, né, que nós aprendemos com esses 2 campeonatos. Hoje temos aí a figura do Simplício, a figura do Márcio Fernandes, que são pessoas que entendem muito de futebol, muito comprometidas, muito sérias, e isso nos dá toda a tranquilidade para dizer que nós vamos ter um ano 2014 muito bom. Ô Álvaro, eu tenho essa curiosidade, porque nós temos muitos amigos que militam, que trabalham, de alguma maneira estão ligados ao futebol, e eu sempre faço essa pergunta porque não é fácil ser presidente de futebol. Não é fácil você trabalhar à frente, principalmente de clubes do interior de São Paulo. Como é que a sua família está lidando com toda essa problemática, com o ônus de ser presidente do Guarani? Eu, graças a Deus, já tive no Guarani desde 2005, no Conselho Gestor, e já entendi o que é o meio do futebol. Graças a Deus, quando você tem 3 premissas básicas na vida, que é ter Deus, ter uma família e ter o trabalho, como premissas né, que a gente vive em função disso, você tem uma base forte, e é essa base que faz a gente aguentar todos os problemas. A gente já vem de comércio, de empresa, e sabe que empresa hoje você tem que ter um jogo de cintura, um bom senso, para você poder resolver os problemas. Então eu, graças a Deus, é lógico que a gente tem problemas em casa, tem problemas na empresa, mas eu tenho uma base familiar muito boa, tenho 3 filhos maravilhosos, tenho uma esposa que, graças a Deus, é uma companheira. A gente sempre fala que por trás de toda pessoa de sucesso tem uma mulher, e isso é uma verdade, né? Graças a Deus eu tenho essa pessoa em casa. Então é uma luta, já são 27 anos junto, e a gente tem uma estrutura, né, tanto familiar como temos Deus dentro de casa. E isso faz a gente ter a tranquilidade para superar os problemas. Seu Álvaro, antes da gente entrar propriamente dito no Guarani, claro que tem muita gente que te conhece, mas tem muita gente também que não conhece a sua vida comercial, né? O que você faz? Qual é a sua empresa? Fala para quem não conhece, que ainda não teve a oportunidade de saber da sua história. Um marketing já faz gratuito, merchan aí da sua empresa. Eu, com 17 anos, entrei na faculdade de Direito, já trabalhava desde 15 com meu pai, que ele tem uma madeireira. E com 17 anos eu montei uma loja de imóveis, e com 20 eu estava com 7 lojas de imóveis e pressão 17 por 11 já. Foi quando eu vendi a minha participação nessa loja e comprei metade da empresa do meu pai. Fiquei sócio dele na madeireira. E aí, dali para frente, sempre trabalhando no ramo da construção civil, não só com a madeireira. Hoje temos também uma fábrica de esquadria de alumínios. Trabalhamos com serviços, né? Todo o Shopping Dom Pedro nós que fizemos, o próprio Royal Palm Plaza na parte de madeira. E hoje a gente trabalha também com a parte de fazer condomínios, incorporação, ou seja, sempre no ramo da construção civil, né, que é uma coisa que a gente faz, que a gente gosta. Já temos, a empresa já vem de família desde 1953, meu avô já tinha madeireira em Campinas. Então, como eu estava falando com o CH aqui, dinheiro tem que ser uma consequência, a gente tem que trabalhar fazendo o que gosta, com amor, né, e graças a Deus o nosso nome está sempre aí bem com todo o pessoal que mexe na construção civil. É uma empresa que tem uma credibilidade. O próprio Batista é meu cliente, né? Eu acho que ele pode falar também. O próprio Zé Arnaldo também foi um cliente. Eu brincava que era um cliente muito exigente, mas eu consegui atender o Zé Arnaldo. Então, isso já é um motivo de alegria e de que você realmente é um bom profissional. Conseguiu atender o Zé Arnaldo, vai atender qualquer cliente. É verdade. O cara é chato, exigente. Eu levo na boa, mas realmente o trabalho é muito bom, né? Ficou excelente o trabalho lá na minha casa. Agora, Álvaro, você, falando propriamente do Guarani, agora é presidente, mas você já vem de outras administrações. Você entrou no Guarani quando? Eu entrei, na verdade, sempre fui torcedor, né? Eu tive um tio que foi vice-presidente nos anos 70. Meu avô tinha cadeira número 14, então sempre fui torcedor do Guarani. Mas em 2005 eu me aproximei da diretoria, foi quando o Lorenzetti abriu a possibilidade para o Conselho Gestor. Aí entramos durante 4, 5 meses. Eu consegui naquela ocasião
fazer a parte administrativa, reduzir os custos do Guarani, como nós já estamos fazendo. Foi quando, na parte do futebol, eu tive um problema com o Zé Luiz e aí acabei saindo. E depois disso, o Leonel, quando assumiu, que a gente achava que era um nome, que era um ícone da história do Guarani e tudo, me convidou para ser vice-presidente comercial. Foi quando eu estive atuando na primeira gestão do Leonel e na segunda, né, por não concordar com algumas coisas, né, da forma administrativa que estava sendo gerido o Guarani, eu acabei sendo o único vice-presidente que me afastei e depois essa diretoria teve o problema de ser cassada. Aí foi quando o Mingoni, né, assumiu, também tive procura para assumir, mas eu não quis, devido a todos esses problemas que é assumir um ônus desse. Então, no final, né, da gestão do Mingoni, ele acabou renunciando, aí nós juntamos vários bugrinos novamente e tentamos fazer essa coalizão, porque eu acho que é muito importante um time como o Guarani ter a parte política unida, independentemente do que cada um pensa, pensar, sim, no Guarani, na instituição. Então foi isso, eu quis dar meu nome, eu tinha, sim, essa experiência de já ter vivido o meio do futebol, lógico, não como presidente, que é bem diferente, né, porque o presidente, realmente, as responsabilidades são muito grandes, assim como as tentações são muito grandes, porque a gente sabe que presidente de um clube de futebol como o Guarani é um cargo realmente de muita responsabilidade e que você acaba aparecendo demais. Álvaro, você falou de coalizão e quando você acabou se tornando presidente, vocês vieram com uma composição política. Sim. Entre aspas, ou pelo menos na teoria, trazendo a oposição e situação. Lógico. A coisa caminhou e hoje está diferente. Sim. Por que está diferente? Porque, na verdade, nós pensamos em ter essa coalizão para poder pensar no Guarani, na instituição. Mas no dia a dia as coisas são diferentes. A gente sabe que cada um tem uma forma de pensar, cada um tem os seus interesses. E hoje, infelizmente, realmente, não, né, os próprios parceiros que vieram da diretoria comigo, vamos dizer assim, do meu lado, também acabaram se afastando, alguns por uns problemas, outros por outros. Mas também tivemos muita gente boa se aproximando. É uma forma de administrar que eu gosto, participativa, e isso eu não abro mão. Então isso abriu a porta para o Guarani novamente ter de volta os bons bugrinos, e isso está acontecendo, e isso me deixa muito contente, porque o Guarani precisa de volta os bons bugrinos. Estamos entrevistando o presidente do Guarani, Álvaro Negrão. O programa inteiro de hoje será destinado às coisas do Guarani. Fizemos aqui 2 programas, um destinado ao Guarani e outro destinado às coisas da Ponte Preta, com os 2 presidentes. Atenção para o recado da rede ConstruVip, parceiro da ConstruJá. Veja neste vídeo. Rede ConstruVip, 16 anos. O melhor da construção. Na ConstruVip você encontra tudo para a sua obra, do básico ao acabamento, com produtos das melhores marcas, qualidade, bom atendimento, entrega rápida e preços e facilidade de pagamento, como você procura. E para comemorar nossos 16 anos, comprando em uma loja da Rede ConstruVip, você concorre a 22 motos. Aqui o presente é para você. ConstruVip, amigo, você encontra aqui. É isso aí, amigo, você encontra aqui. Hoje a entrevista é com Álvaro Negrão, presidente do Guarani. Bem, quando você assumiu, Álvaro, o time do Guarani, quando você colocou seu nome à disposição, havia uma dificuldade muito grande, inclusive com relação a dívidas e tudo mais, e também dívidas que precisariam ser pagas naquele ano. Até o Rodrigo, o presidente do conselho, apresentou aqui um valor de 7 milhões de reais que o Guarani precisaria pagar. E que você teria dito, olha, eu tenho bala na agulha. Você chegou a dizer essa frase? Se você disse, você não colocou depois essa bala na agulha. Por quê? Na verdade, o Rodrigo fez esse levantamento, ele era o presidente interino, e era um número que precisaria para fechar todas as contas, inclusive coisas passadas. Mas é um número que não se concretizou, porque toda essa dificuldade, nós não conseguimos realmente esse valor e nem iríamos conseguir dentro de alguns meses, um mês, porque assumimos dia 11 de dezembro. Mas você chegou a dizer que tinha? Não, então, eu não disse isso publicamente. Na verdade, eu disse sim que tinham bons parceiros, né, como eu tinha mesmo e tenho até hoje, né, o próprio Carlinhos da CPN, o Carlão da Chico Modas. Então, o que eu disse é que eu tinha e tenho
bons parceiros e bons bugrinos junto para poder enfrentar esse desafio. Então, infelizmente, a gente sabe que o Guarani tem uma oposição, né, que atua aí querendo denegrir a imagem das pessoas que assumem. Então, eles colocaram isso de uma forma, né, pejorativa, que eu disse que tinha esse dinheiro. Eu nunca disse que tinha esse dinheiro, muito pelo contrário, né, eu disse que eu ia atrás de um dinheiro como eu fui. Né. Nesse ano todo, nós conseguimos colocar no Guarani mais de 6, 7 milhões, mas durante o ano. Você colocar de uma vez só, através de uma empresa, um empréstimo, a situação que o Guarani se encontrava, caindo da Série B para a Série C, com um elenco de 1.100.000, muito difícil e realmente isso aí não procede. Então, nós conseguimos sim trazer o Guarani durante esse ano de uma forma muito difícil, mas conseguimos ter ganhos razoáveis, mas ainda falta muita coisa para o Guarani voltar a ser uma mercadoria, vamos dizer assim, comercialmente, que possa trabalhar nesses números e viável. Bom, voltando para 2012, já que o Batista colocou, eu me lembro dessa entrevista, o Rodrigo, que era presidente interino e depois se tornou presidente do conselho, não é isso? Esse mesmo Rodrigo, é a mesma pessoa que nós estamos falando. A mesma pessoa, presidente do conselho. Muito bem. Eu me lembro, ele estava lá no Brinco, o Marcos Luiz estava num link. E falando de 2012 ainda, eu queria falar das escolhas que você fez a partir do momento que você se tornou presidente. Você trouxe o Zé Teodoro, ele planejou o seu time para janeiro desse ano de 2013, começou o trabalho e depois saiu. Eu quero falar dos equívocos das pessoas que você contratou. Sim. Eu falo como presidente, porque eu sei que você não decide sozinho. Tá certo. Você é um cara que participa. Qual foi o seu principal erro? Foi a contratação do Zé, foi a contratação do Isaías Tinoco, que veio junto com o Branco. Eu queria que você falasse especificamente dessas peças que você escolheu e nenhuma funcionou. Eu acho que o Zé Teodoro, por exemplo, não foi o maior equívoco. O maior equívoco foi quando nós trouxemos o Isaías Tinoco, que não tinha o conhecimento da região aqui de São Paulo, já estava ultrapassado, né, e na hora que você está sozinho ali, né, entre aspas, com pouca gente que é do ramo do futebol, você acaba fazendo algumas tentativas, mas realmente não foi uma tentativa boa. Foi uma exigência do parceiro que não foi exigência de ninguém. Nós tínhamos que ter novos nomes. Mas como é que surgiu o Isaías Tinoco? Vamos contratar o Isaías Tinoco. Porque, na verdade, o Wilson estava saindo, né? Enterrado, sepultado, com 7 catacumbas lá no fundo da terra. E como é que surge um nome assim, Isaías Tinoco? Não, o nome veio... Eu gostaria até de colocar uma coisa, que apesar de enterrado, apesar de eu não gostar do trabalho dele, mas ele tem um currículo invejável. Rio de Janeiro. Mas tem. Nulo no estado de São Paulo. Mas tem. Então, assim, não foi uma invenção completa. Exatamente. Eu concordo com você. Tem nome, mas o equívoco foi que ele não era do estado de São Paulo. Aqui. E também, é o que eu falei, como pessoa, não tenho nada a reclamar do Isaías. Não se encaixou também com a realidade do Guarani. Não se encaixou com a realidade do Guarani, porque trabalhou com grandes clubes. E o Guarani, infelizmente, a realidade dele é outra. Outro estágio. Nossa política é pé no chão. Aí trouxemos alguns jogadores com salários de 20 mil, 25 mil, e não é isso que resolve o Guarani. A gente sabe que futebol é com união. Hoje, você vê, na Série C já tivemos um elenco de 220 mil. Hoje, nosso elenco também está nessa faixa. Não adianta você querer trazer nomes ganhando 20, 25 mil, que não é isso que vai resolver o problema do Guarani. Outro grande equívoco foi a contratação do técnico. O Branco também, que é um nome também, uma pessoa não tem o que reclamar. Sensacional, cara. Nome maravilhoso, mas infelizmente também com a cabeça em outra estrutura. Então foi um outro equívoco, realmente. Tanto é que deu no que deu. Eu tive uma entrevista no Jornal da Cidade que me perguntou a nota que eu daria para o futebol. E eu, no primeiro campeonato, no Paulista, logicamente caímos em último, então eu dei nota 1. Para não dizer que é 0, eu dei a nota 1. Diferente na Série C, que eu já dei uma nota 5. Porque na Série C nós já pudemos trabalhar da nossa maneira, com a nossa estrutura profissional, e montamos uma coisa enxuta, que realmente não subiu, mas quase subiu. E o mais importante, nós não deixamos nenhuma dívida trabalhista dessa Série C, que é uma coisa muito importante que não acontecia há muito tempo no Guarani. Mas no campeonato... Nota 1 porque colocou camisa e calção e chuteira, né? Exatamente. Não, porque sobrevivemos, vamos chamar assim. Porque o Guarani sobreviver estava muito difícil. Agora, se na Série C você não teve nenhum problema de ordem trabalhista, enfim, essa coisa toda... muita gente que jogou, a maioria dos jogadores que jogou com a camisa do Guarani no Campeonato Paulista não recebeu um salário sequer. Não, eles receberam um salário e meio praticamente, mas nós tínhamos uma folha de 800 mil ainda, que é um equívoco,
Né? Você vê, se nós tivéssemos essa estrutura de folha de 220 mil, nós teríamos pago todos os salários do Paulista. Né? E, infelizmente, os jogadores que chegaram também tivemos alguns problemas com alguns jogadores que também no futebol não se cria aquela união, panelinha para cá, para lá. E aí nós não adiantávamos, nós queremos acertar o passado, porque daí iria prejudicar o presente. Fala muito, eu concordo com você, mas eu preciso fazer uma observação em relação a isso. Tem alguns jogadores, por exemplo, num passado recente, o Giba passou pelo Guarani, foi Campeonato Brasileiro da Série B 2010, Batista, 2011, você me corrige, eu não sou bom de guardar dados. 2011. 2011, não é? O presidente era o Leonel Martins de Oliveira. Sim. Uma semana antes de um derby, ele foi para o vestiário, já estava com salários atrasados, ele disse, nós não vamos pagar. O Giba fechou o grupo foi até o final e o Guarani não caiu. Aí vem a pergunta que eu vou fazer para você. Apesar de ter acontecido isso nesse Campeonato Paulista, de várias panelinhas, o estopim, o grande problema é não ter pago os salários. Porque eu tenho certeza absoluta que se o Guarani conseguisse pagar os salários, talvez o resultado não fosse tão desastroso. Eu não vejo dessa maneira, porque nós pagamos o salário nos 1 mês e meio. E aí, nesse 1 mês e meio, o time já estava muito mal. E realmente, a batida de frente do Isaías com o Zé Teodoro atrapalhou demais. E quando o Branco chegou com a cabeça de time grande, não deu a continuidade e nem conseguiu fechar o grupo. Não teve o exemplo necessário para se fechar o grupo. Então, não acredito isso ao não pagamento, mesmo porque o Guarani fez esforços grandes e uma folha de 800 mil se pagou 1,5, nós pagamos 1.200.000, que é um dinheiro alto para o Guarani. Né? E hoje, 1.200.000 eu pago 6 meses, 5, 6 meses de salário. Então, não foi o principal motivo, sim a desagregação total, porque nós tínhamos 1/3 do elenco da Série B que tinha caído, 1/3 do elenco foi montado pelo Zé Teodoro e 1/3 pelo Isaías. E isso não faz da sinergia necessária. Nós vamos para um rápido intervalo. Hoje estamos entrevistando o presidente do Guarani, Álvaro Negrão. Tem muita coisa para falar ainda, entre elas a dívida do Guarani, qual é a real dívida do Guarani e a venda do entorno do Estádio Brinco de Ouro. Aliás, projeto que já foi aprovado pela Prefeitura Municipal de Campinas, e também o planejamento para 2014. O rápido intervalo, voltamos já já.